tema do nosso estudo desta noite é: jovens, cuidado! Vocês são uma geração selada. E a nossa passagem tema está lá em Colossenses 2:6. Diz assim o apóstolo Paulo: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, ou seja, com raízes em Cristo, e também edificados, amém? Tanto com raízes profundas quanto edificados, com a vida edificada nele, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Veja como deve ser a nossa vida cristã. E no versículo 8 ele tem um alerta para os filhos de Deus. Ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Oremos. Deus amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de compartilharmos a respeito dos teus mistérios que já nos foram revelados, Pai. Que grande oportunidade. Senhor, usa minha vida, minhas cordas vocais, todo o meu ser, Pai, para que eu possa promulgar com excelência a tua graça e os teus filhos vivam nessa vida tudo aquilo que é teu desejo para cada um. Assim eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bispo Kimi, você pode continuar aí, mas bem baixinho, porque eu pretendo não elevar tanto assim a minha voz para ficar mais agradável. Amém? Juventude Cristo vive, eleitos de Deus. Temos aqui muitos irmãos, pais, mães, eleitos do Senhor. A juventude é um tempo de escolhas que parecem pequenas, mas essas escolhas, elas podem moldar grandes destinos. E a Bíblia, ela nunca trata o jovem como irresponsável, só porque é jovem. Pelo contrário, Deus fala diretamente aos jovens, porque espera deles discernimento, vigilância, posicionamento, assim como ele fala a todas as idades. E o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, meu esposo já falou, deu um spoiler aqui do versículo que estava na minha mensagem. Ele escreve a Timóteo dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Interessante é que o apóstolo Paulo, ele começou a levar Timóteo com ele quando Timóteo tinha em torno de 18, dizem os estudos, 18 a 22 anos, mais ou menos. Ele começou bem jovem, acompanhando o apóstolo Paulo, e na liderança da igreja de Éfeso, estima-se que Timóteo estava com entre 30 e 35 anos. E ele era visto ainda como um jovem, porque naquela época, no Império Greco-Romano, um homem, para assumir um cargo de liderança, deveria ter 40 anos ou mais. Então Timóteo, que era um discípulo do apóstolo Paulo, ele era considerado um jovem pela idade. Ele já estava exercendo um cargo de liderança muito importante. Mas a verdade, isso foi só uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, a verdade é que a autoridade de Timóteo não estava na idade dele, porque ele era um jovem, mas sim no peso espiritual que havia na vida dele, nas verdades que Timóteo carregava com ele. E amados, diante de tantas vozes que têm ecoado aí fora, eu desejo que os jovens do nosso ministério tenham uma mente muito esclarecida e, quiçá, todas as pessoas que pertencem ao nosso ministério tenham uma mente muito esclarecida, tanto
em relação aos intentos do maligno contra as nossas vidas, quanto em relação às verdades eternas e ao que entendem a respeito da obra da cruz. Eu desejo que vocês tenham a mente muito esclarecida em relação a essas questões. Para quê? Para que vocês não se deixem enredar, nem pelo mundo e nem por pensamentos doutrinários distorcidos e sem revelação. Por isso é tão importante que vocês estejam firmes na palavra, que vocês tenham entendimento. Vocês estão vivendo um tempo de formação em vários sentidos. E a igreja Cristo Vive está aqui não para contribuir para que vocês sejam jovens emocionados. Não. Nós estamos aqui para formar jovens que tenham conhecimento profundo da palavra. Jovens que vivam enraizados, como o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós não queremos jovens que fiquem atrás simplesmente de experiências momentâneas, de, experiências que mexam com as emoções, com o sensorial, não. Queremos que vocês tenham a certeza, tenham convicção da graça de Deus, conheçam profundamente a palavra do Senhor. Por quê? Porque, como o bispo Sérgio falou, sempre chega uma hora que bate um vento, não é? Os ventos vêm sobre a nossa vida, as águas transbordam, nós passamos N situações. E quem vive de emoção, quando chega o momento que o vento bate, essa pessoa ela desaba. Mas quem conhece a palavra, quem tem firmeza na palavra, quem tem fortes convicções, quem está enraizado, permanece inabalável. Amém? Você concorda comigo? Então, meu desejo é que vocês não se deixem enredar por qualquer coisa que seja ou tradição dos homens, como o apóstolo Paulo falou, ou rudimentos do mundo. O que seriam rudimentos do mundo? Rudimentos do mundo citados pelo apóstolo Paulo são princípios religiosos externos e humanos que tentam produzir espiritualidade por meios visíveis e não segundo Cristo. O nosso desejo é que os nossos jovens tenham a plena convicção de que foram selados de uma vez por todas pelo Espírito e que já receberam o perdão total pelos seus ou dos seus pecados. Amém? Nós estamos com vocês nessa jornada para que vocês alcancem a plenitude espiritual, para que vocês vivam felizes, sem sentimentos ruins, sentimentos de culpa, peso. Não, mas também com muita responsabilidade espiritual, por terem sido escolhidos e selados por Deus. Então, hoje, o alerta é simples, mas é muito sério. Jovem, e eu vou estender esse alerta a toda a igreja. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você consome. Cuidado com o que você normaliza. E cuidado com o que você decide que fará parte da sua vida. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro. Ele deu um alerta. Ele disse, cuidado. Será que você pode dizer aí, só para dar uma acordada, diz assim, olha para o irmão do lado e fala assim, cuidado. Blepo. Nosso apóstolo que gosta muito de usar essa expressão em grego. Então o apóstolo Paulo, ele não estava dizendo que nós deveríamos ter medo, não. Ele estava dizendo assim, vigiem para que vocês não sejam enganados.
Estejam atentos. Não aceitem qualquer ideia só porque parece algo bonito. Não sejam ingênuos. Não vivam no automático. E bem resumidamente, porque eu fui estudar a fundo essa passagem, e olha, eu até falei com o Paulo, que preparou os slides, obrigada, Paulo. Eu falei, olha, nós poderíamos ficar aqui umas 3, 4 horas discorrendo a respeito desse assunto, teríamos muito para estudar, mas, bem resumidamente, o apóstolo Paulo lhe estava alertando sobre ideias que parecem inteligentes, mas colocam o eu no centro, relativizam o certo e o errado, regras e costumes que pessoas criaram e que viraram um peso espiritual. Sabe por quê? Porque trocam a graça por aparência religiosa e afastam a posição suprema de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 6,12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Convém. Interessante, mais uma curiosidade, o apóstolo Paulo, ele pegou um ditado que já era comum naquela sociedade, que os coríntios diziam, todas as coisas me são lícitas, e ele vem e faz um acréscimo, ele diz assim, vocês falam isso, porém, nem todas as coisas convêm. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando nós estudamos a Bíblia, preste atenção no que eu vou te dizer agora, você que está pela internet também. Nós temos que buscar o entendimento de cada contexto, para nós sabermos exatamente o que pode se aplicar a nós, de que forma aquilo pode se aplicar a nós, o que foi para um certo grupo de pessoas, o que nós podemos extrair como exemplo do caráter de Deus, porque Deus não muda, certo? Então, nós podemos tirar exemplos de toda a Bíblia para entendermos a respeito do caráter de Deus, de como Deus age, independentemente do tempo. E podemos também encontrar promessas que, por fé, nós podemos nos apropriar. Amém? Então, a Bíblia, ela precisa ser estudada, não apenas lida. Nós não podemos tirar versículos soltos para tentarmos explicar algo. Não, nós temos que estudar e entender todo o contexto. E eu gosto muito de fazer isso, incentivo você que faça o mesmo. E um ponto importante que gera muita confusão espiritual, e a respeito desse ponto, é que eu fui movida pelo Espírito para trazer para vocês uma explicação correta nessa tarde, dentro do novo pacto espiritual que nós vivemos, dentro da nova aliança instituída por Cristo e muito bem explicada pelo apóstolo Paulo, é que na nova aliança ninguém responde por você diante de Deus. Assim como o que os outros fazem não é sua responsabilidade responder diante de Deus. Entenderam? Na nova aliança, nós aprendemos dessa forma. Por que que eu senti de trazer isso para vocês nesta tarde? Porque há pouco tempo atrás, muito se ouviu falar aí na mídia a respeito de nós tomarmos os pecados todos da nação, do Brasil, sobre nós, para pedirmos perdão a Deus por todos os pecadores do Brasil, por tudo que fazem de errado no Brasil. E eu desejo que vocês não tenham dúvida em relação a isso. Vamos começar então entendendo
a diferença de como Deus lidava com o povo de Israel no Antigo Testamento, para depois nós compreendermos como Deus lida conosco. Como o Senhor começou a lidar com o seu povo a partir da nova aliança instituída por Cristo. Então, vamos começar entendendo que no Antigo Testamento, Deus lidava com Israel como uma nação em aliança. Isso significa o que, Bispa Ana Caroline? Isso significa que o povo, ele era tratado coletivamente. Deus exigia uma purificação coletiva, havia bênçãos e juízos nacionais, decisões de líderes afetavam todo o povo, pecados coletivos traziam consequências o quê? Coletivas. Só a Maria respondeu, vamos lá. Pecados coletivos traziam consequências o quê? Coletivas. Por isso nós estudamos na Bíblia. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver muitas situações com pragas sobre a nação, sobre cidades, derrotas em guerras por causa do pecado de alguns, juízos que atingiam famílias, cidades, povos inteiros. Algumas passagens são até assim muito fortes e pesadas. Por vezes nós lemos na Bíblia que quando vinha o juízo de Deus sobre um certo local, não sobrava ninguém e nada, né? Até os animais tinham que ser exterminados. Eram homens, mulheres, crianças, animais, não sobrava nada. Quando a nação de Israel foi 2 vezes para o exílio, como resultado da desobediência, todos foram juntos, certo? Então, em Levítico, que é o livro que nós encontramos assuntos relacionados à aliança de Deus com o povo de Israel, e em Levítico nós vemos detalhes específicos do sacerdócio levita, nós podemos estudar lá. Veja que eu creio que você é um jovem que já tem capacidade espiritual para absorver isso que eu estou trazendo nessa tarde, amém? Por isso eu trouxe um estudo aqui aprofundado. Temos pouco tempo, mas vamos entrar aqui para vocês entenderem bem. Então, Levítico 26:19, olha o que o Senhor falou naquela época. Deus deu ordens para regulamentar e para que o povo vivesse de forma que agradasse a Ele. Então diz assim, vamos lá. Mas se não me ouvirdes, eu tirei aqui uma parte, depois você pode ler em casa o capítulo inteiro. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante dos vossos inimigos, os que vos aborrecerem assenhorear-se-ão. Olha, que palavra difícil. Ou seja, vão mandar em vocês de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos o quê? Consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, veja que eu já vi pastores usando essa passagem para aplicar ao povo de agora. Vamos entender, aqui era um momento em que Deus usou Moisés para falar ao povo de Israel a respeito de como eles tinham que viver naquela primeira aliança. Então olha só, vamos seguir.
confessar a iniquidade dos pais, pelo que também fui contrário a eles, os fiz entrar na terra de seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra da terra me lembrarei. Então veja como Deus tratava aquele povo como nação. Se vocês fizerem errado, todo mundo vai pagar. Se vocês se arrependerem, ok, eu me lembro da aliança e eu retorno, porque esse é o caráter de Deus. Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus de amor. E aí eu trouxe aqui uma história para a gente compartilhar, para vocês entenderem bem essa primeira parte da antiga aliança. Foi um exemplo de quando um homem chamado Acã, ele pecou escondendo coisas condenadas que Deus mandou se desfazer. E houve ali um juízo coletivo. O que aconteceu? Eles perderam uma batalha, Josué ficou desesperado, não estava entendendo o que estava acontecendo. Vamos ver lá em Josué 7:1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Bispa Ana, o que significa prevaricaram? Essa palavra é difícil. Significa quebrar a confiança da aliança de forma consciente e traiçoeira. Traição ao pacto, apropriação do que pertence a Deus. Então, eles foram traiçoeiros. Acã foi. Mas veja como é interessante. O que a Bíblia fala? Prevaricaram quem? Vai, gente, me ajuda aí, gente. Estamos aqui numa aula em grupo. Os filhos de Israel. Certo? Então vamos lá. Continua. Nas coisas condenadas. Por quê? Acã, filho de Carmim e filho de um monte de gente, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Os homens de Ai feriram deles uns 36, aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, os derrotaram na descida, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha que desespero. Então Josué rasgou as suas vestes. Ele se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Próximo. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra, e então, que farás ao teu grande nome? Aí foi Josué orando, desesperado, porque eles estavam perdendo, e eles deveriam ganhar a batalha. Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Quem pecou? Acã. Obrigada, Bispa Ludmila. Acã. Quem pecou? Acã. Quem Deus disse que pecou? Israel. Um pecado individual gerou um juízo coletivo e uma derrota nacional. Esse modelo pertencia à antiga aliança. Na antiga aliança, o pecado de alguns trazia consequências para todos.
Assim como o sacerdote, ele precisava oferecer o sacrifício pelo pecado de todos, certo? Vamos lá em Levítico 16:5. Vou tentar ler bem rapidinho, mas eu achei importante trazer para vocês entenderem o processo, amém? Então ele diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também a fará pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Veja que estatuto perpétuo, ele está falando em relação à lei de Moisés. Enquanto vigorasse esta aliança, essa seria a obrigação deles. O sacerdote, ele oferecia sacrifícios em nome do povo. O perdão era dado coletivamente. Compreenderam? Até aqui, ok? Todos compreenderam? E o que muda agora na nova aliança? Que diz respeito ao pacto de maiores e superiores promessas que nós vivemos. Com a vinda de Cristo, a nova aliança muda completamente esse cenário. Não há mais sacerdote humano mediador, não há mais sacrifício repetido, não há mais expiação nacional. Hebreus 9:12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, está falando de Jesus, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, diga muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Para o quê? Para servirmos ao Deus vivo. Olha que bênção, amado. Foi isso que Jesus fez por nós. E ele diz que foi de uma vez por todas. Ele fez isso para purificar agora a nossa consciência de obras mortas. Obras mortas não são apenas pecados escandalosos, são também ações externas desconectadas da vida espiritual, tentativas humanas de agradar a Deus sem a obra de Cristo, religiosidade que não limpa a consciência, mas diz que o sacrifício de Jesus purifica a nossa consciência de obras mortas. Então, o que Jesus fez por nós, nós jamais poderíamos fazer. E aí, depois de tudo isso que você aprendeu, eu quero que você me responda, com sinceridade. Faz sentido falarmos: Senhor, eu assumo o pecado de toda a nação, eu tomo sobre mim os pecados do Brasil, perdoa os pecados de todos que estão em pecado aqui na nossa nação? Faz sentido? Claro que não. Obrigada, Barreto. Claro que não. Eu sei que depois você vai lá na livraria e vai ficar lá no lado do Bispo Astolfo perguntando as coisas, mas eu te dou meus bolsos depois para você estudar. Claro que não. Primeiro, porque os pecados dos filhos de Deus já foram perdoados. Amém? Segundo, porque na nova aliança a nossa responsabilidade é individual. Agora Deus não trata mais com nações como povo pactual. Deus não julga mais
por pertencimento étnico ou cultural, Deus não responsabiliza uma geração inteira pelo pecado de outra. E bispa, quando então começou essa prática de pedir perdão pelos outros? Isso aí entrou na igreja quando modelos do Antigo Testamento e do catolicismo medieval, e segundo as pesquisas que eu fiz, foram aplicados à nova aliança sem a distinção bíblica. E eles começaram a atribuir à igreja uma culpa que Cristo não atribui. Então isso começou há muito tempo atrás. E aí você me pergunta, mas bispa, qual é então o nosso papel como igreja? Nós vamos prosseguir em outras explicações, mas eu quero, nesse momento aqui, deixar para você, que com certeza alguém vai ter essa dúvida. Qual é então o nosso papel como igreja diante da sociedade? Olha, nós seguimos os ensinamentos do apóstolo Paulo para as igrejas gentílicas, e esses ensinamentos nos mostram que nós temos que orar por todos. Esse é o nosso chamado. Eu não vou me arrepender pelo outro, eu não preciso pedir perdão pelo outro, mas eu tenho que orar pela nossa sociedade, orar pelos nossos governantes, temos que orar pelos nossos irmãos. Esse é o nosso papel. Então vamos lá, em Efésios 6,17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando. Não mudaram o versículo não, gente? Efésios 6,17. Isso. 18 já. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí o apóstolo Paulo fala, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Lá escrevendo a Timóteo, Paulo também ensina. 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, nós como igreja temos esse papel de orarmos por todos, amém? Porém, com a mente esclarecida em relação a tudo isso que eu ensinei para vocês agora há pouco. Então, na nova aliança, Deus, Ele trata com filhos regenerados e justificados pelo sangue de Jesus, um a um. O perdão não é algo que o Filho de Deus precisa ficar tentando conquistar o tempo todo, não, porque ele já foi conquistado por Cristo. O Senhor Jesus já conquistou este perdão eterno, quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Olha aqui essa passagem linda de 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Na versão NVT, que é uma versão dinâmica, como dizem os estudiosos, para que haja maior entendimento, diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados o quê? Justos diante de Deus. Vamos lá, Efésios 1:3, que também diz: bendito Deus e Pai nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Olha que maravilha, nós somos abençoados. É isso que tem que estar nos seus lábios, sabe? Na sua vida, na sua confissão. Diga assim: eu sou abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele continua dizendo:
Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu, mediante a obras que nós fazemos de sacrifício, quando nós nos... Ai, que susto, acho que minha visão embaçou aqui. Não, peraí, vamos voltar. Que ele nos concedeu o quê? Gente, fala com vontade, vamos lá. Ele nos concedeu o quê? Gratuitamente. Em quem? No amado, em Jesus. E o que Jesus nos deu? Ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A continuação da nossa passagem tema, lá de Colossenses 2, eu trouxe ela na NVT. Obrigada, meu amor. Eu não entendi porque você estava saindo ali, era para pegar minha água. Obrigada. Ele diz assim, Colossenses 2,13 na versão NVT. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando aonde? Na cruz. Removeu ou não removeu? Perdoou ou não perdoou? Você tem que ter essa certeza. Bispa, mas se eu fizer uma coisa errada, eu não posso falar assim, Senhor, me perdoa porque eu não agi legal e tal. Olha, por uma questão da sua própria consciência, você até pode falar, mas nós usamos a expressão confessar. Você confessa diante do Senhor, porque isso vai fazer bem para você se liberar daquilo. Mas o perdão, Ele já te concedeu lá na cruz do Calvário. Você não precisa ficar implorando o perdão, porque o Senhor já te deu. Amém? Então, mais uma vez eu reforço aqui, que isso significa que você não responde pelos pecados da sociedade, você não responde pelos erros da geração, você não responde pela cultura em que vive, assim como ninguém responde por você. Você pode ter pais cristãos, líderes espirituais, amigos da igreja, mas ninguém pode crer por você, ninguém pode decidir por você diante de Deus, bem como você não responderá pelos outros. Amém? Em Romanos 14:12 diz assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então Deus não julga mais como no Antigo Testamento. Agora Ele trata com os corações individualmente. 2 Coríntios 5:10 diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. É o galardão, que a palavra do Senhor diz, vamos receber os galardões. Então, ele diz aqui que é algo individual, né? Nós vamos comparecer para que cada um, individualmente, receba o seu galardão. Por isso, jovem, não vale você dizer, eu faço porque todo mundo faz, é normal na minha idade, a cultura é assim, a geração é difícil. Não. Você dará contas a Deus pela sua própria vida. E diante disso, nós temos uma grande responsabilidade de sermos obedientes. Obedientes porque amamos ao Senhor, obedientes porque temos a certeza de que fomos escolhidos por Ele, somos dele, temos prazer em obedecer ao nosso Deus, independentemente do que os outros façam.
a responsabilidade ela é individual. Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o nosso chamado, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se já eram naquele tempo, né? Quanto mais hoje, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Foi o que nós cantamos aqui no louvor. Temos que resplandecer. Porque quando nós chegarmos lá no céu, Deus não vai nos perguntar como era a sua geração. Ele vai perguntar o que você fez com a luz que estava na sua vida, com a luz que você recebeu. Qual foi o seu testemunho? Por isso, amados, que eu quero deixar muito fixado na mente de vocês nessa noite, que a Bíblia não nos ensina a sermos pessoas emocionadas, sabe? Em busca de experiências o tempo inteiro que mexam com os nossos sentidos, não. Eu sei que as experiências elas são legais, são interessantes, mas não pode ser isso que move a vida do jovem, sabe? Do filho de Deus, não. Deus nos chamou para sermos filhos fiéis, que resplandeçam como luzeiros, que sejam testemunhas da graça de Deus para esse mundo. Efésios 5,15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, que significa insensatos, descuidados, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, eu vejo a juventude como uma fase muito decisiva da vida espiritual, porque agora você já decide por você, você escolhe o que você aceita ou o que você rejeita. Agora você forma hábitos que vão te acompanhar por anos. Por isso é tão importante você compreender essas verdades. A graça de Deus não anula a responsabilidade individual. E quem foi selado pelo Espírito deve honrar ao Senhor por intermédio das suas atitudes, amém? Inclusive, eu desejo muito que você tenha plena convicção de que o Espírito Santo está na sua vida. Que você não precisa ficar pedindo para ele descer, e você acha que ele vai descer e vai subir, vai descer e vai subir. Não, a palavra do Senhor diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é a garantia de que nós seremos salvos. Em 2 Timóteo 1,13 diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Isso é algo que a gente ouve muito aí fora. Às vezes pastores que anos e anos de carreira ministerial falando: Espírito Santo desce de novo. Como assim? Ele não precisa descer de novo, ele já desceu. Fomos selados com o Espírito Santo e assim será para a eternidade. Agora, Efésios 4,30, tem ali aquela passagem que eu fiz uma pregação no domingo, que vocês devem assistir se não estiveram aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele não sai de nós, mas certas atitudes que nós temos podem entristecer ao Espírito. Se você quiser saber mais, assista no YouTube essa mensagem. Então, amados, nós obedecemos por quê? Porque o erro, ele gera consequências. Ele gera sofrimento para nós mesmos. Mas sempre com a certeza de que o Espírito está em nós. E mais, sem permitir que a culpa se instale. O sentimento de culpa, porque infelizmente muitos cristãos não vivem a plenitude espiritual que deveriam viver, porque carregam esse sentimento de culpa, sabe? Sempre essa, eu errei, eu sou pecador, e eu, sabe,
esse pensamento que é um peso, quando Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo dele é o quê? Leve. Então, eu resumi aqui para nós fixarmos, para vocês lembrarem. No Antigo Testamento, Deus julgava nações, o pecado tinha efeitos coletivos e o arrependimento podia ser nacional. Na Nova Aliança, a responsabilidade é pessoal, a fé e a obediência são individuais. Ser jovem não é desculpa bíblica para viver sem cuidado espiritual. Pelo contrário, você está sendo instruído aqui para ser um jovem diligente, um jovem cuidadoso na prática da palavra, mas também para ter convicções firmes a respeito da graça e do amor de Deus. E eu quero fechar essa mensagem com uma reflexão. Eu quero refletir com vocês aqui a respeito de algo muito interessante. Eu quero falar nesse final sobre Eva. Por quê? Nessa passagem da queda do homem, de Adão e Eva, nós podemos perceber que o erro de Eva, ele não começou quando ela comeu do fruto proibido. O erro de Eva começou quando ela deu ouvidos ao que a serpente falou e ela começou a duvidar do que Deus havia falado para ela. E aí, consequentemente, ela pecou. Ela comeu do fruto. Ela deu para Adão. Então vamos ver lá, que eu quero que você fique com essa reflexão aí na sua mente. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Não é bem assim, não. Não é desse jeito que Deus disse. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu. Por que eu trouxe essa passagem para nós finalizarmos essa reflexão? Repito, o erro de Eva não começou quando ela mordeu aquele fruto. Começou quando ela permitiu que a dúvida se instalasse. Eva, ela não foi vigilante. Ela desejou o que não deveria e ela agiu confrontando a palavra de Deus. Por isso, mais uma vez eu faço esse alerta a você jovem, você adulto, você que nos assiste pela internet, temos muitas pessoas aqui pela internet. Seja vigilante com o que você permite entrar na sua vida. Sabe, porque às vezes uma palavra já faz com que você fique em dúvida, e essa dúvida vai tirar você do prumo. A dúvida faz com que muitas vezes as pessoas cometam erros graves, não vivam alinhadas à graça de Deus. Então é muito importante que você seja vigilante. Isso tanto em relação às coisas do mundo, quanto em relação também a doutrinas distorcidas, a palavras que são ditas sem revelação, a situações que não estão alinhadas à nova aliança, ao novo pacto,
aquilo que o apóstolo Paulo trouxe para as igrejas gentílicas. Então avalie sempre, isso me edifica? Porque assim, a gente vive um momento em que há até um fenômeno que falam muito, comentam muito na internet, que é a obesidade mental. As pessoas estão com excesso de conteúdo. E não há tempo do cérebro, muitas vezes, conseguir administrar tanto conteúdo, sabe? Absorver. E as pessoas, elas vão muito absorvendo, assiste isso, assiste aquilo, em um vídeo, o pastor, e o outro, e outro. E as pessoas começam a ficar confusas. Porque se você ouve muitas vozes, vai chegar um momento que você vai ficar confuso. Então, cuidado. Seja vigilante. Avalie sempre. Isso me edifica? Faça essa pergunta. Isso me edifica? Isso confirma a graça de Deus na minha vida? Isso está alinhado à minha fé verdadeiramente? Isso honra a obra que Cristo realizou pela minha vida? Você tem que ter esse filtro, entendeu? Não saia consumindo qualquer coisa. Seja vigilante. Cuidado. Vocês são jovens, são homens, mulheres selados. Selados pelo Espírito Santo, selados para a vitória. Cuidado. Cuidado, porque o que muitos chamam de normal hoje vai moldar a consciência dessas mesmas pessoas amanhã. Vai definir os limites, vai fragilizar ou vai fortalecer a sua fé. Eva nos mostrou o perigo de não vigiar. Então, cair ou permanecer firme começa no cuidado diário. Porque como eu comecei a mensagem falando, as suas atitudes de hoje definem o caminho que você vai andar amanhã. Amém? Sempre com a certeza de que Deus não julga gerações. Deus sonda os corações. E por isso que nós temos que guardar. Termino lá com Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda. Cuida da sua vida. Tenha cuidado com o que você ouve, o que você vê. Viva alinhado a essa graça, porque a graça, ela tem promessas tão maravilhosas, tão maravilhosas. O Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele nos ama com amor incondicional. Ele já fez tudo por nós. A obra foi completa. Nós temos que viver agora como? Com gratidão. Sendo obedientes, sendo fiéis e desfrutando dessa graça maravilhosa. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor nessa noite para a igreja. E aqueles que são selados por Deus, digam amém. Amém, amém, amém. Fique de pé aí no seu lugar. Deus amado, Deus bendito, graças te damos, Pai, porque recebemos a revelação de quem Tu és e daquilo que Tu fizeste por nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque os nossos olhos foram iluminados para compreendermos a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias, Pai, que são a causa de não sermos consumidos. Temos a certeza do perdão eterno, de tudo que Jesus conquistou na cruz pelas nossas vidas. E queremos viver, Pai, de modo digno do nosso chamado todos os dias. Que sejamos luzeiros, Pai, em meio a este mundo que jaz no maligno e em trevas, que possamos resplandecer a Tua glória, para que vidas sejam resgatadas, atraídas e recebam a mesma graça que um dia nós recebemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar maravilhosa graça? Glória a Deus.
Ministério de Louvor, que ensaiou esse louvor hoje. Vamos declarar. Recebemos a graça maravilhosa. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, Obrigada, Jesus. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós somos livres. Olha a letra. Indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele é o Cordeiro de Deus. Só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Jesus, digno é o Cordeiro de Deus. Declare com fé. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus. E quem é livre, dá um amém aí bem forte. Da alma, amém. Somos livres. Estenda suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos mais uma vez, Pai, por esse tempo precioso que vivemos na tua casa. Agora sairemos em paz, com alegria, crendo que tu nos guias, Pai, em todo o tempo.
crendo, Senhor, no ministério angelical, que o Senhor já deu ordens aos anjos para ministrar em nosso favor, para que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória. E amanhã, Pai, nós estaremos aqui, firmes, alegres, maravilhados com essa graça que nos atraiu, graça que manifesta diariamente bênçãos nas nossas vidas. E com essa mesma graça, nós prosseguiremos no Teu amor, na Tua fidelidade e nas doces consolações do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos com fé para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Graça e paz. Não saia sem antes dar uma palavra de vitória. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Fala aí pro seu irmão. Fomos lavados pelo sangue. Canta. Declare. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. E quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatador das amarras do pecado, e eu não devo nada pro inimigo. Não, 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 não. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. No início eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatador das amarras do pecado, eu não devo nada pro inimigo. Não, 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 não. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Somente a igreja, eu fui Perdoado, aleluia. Você está declarando esta obra perfeita na sua vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. De uma vez por todas, fomos justificados. Eu fui perdoado,